Tá ok. Eu trouxe aqui pro quarto. Aí, já começou a gravar. Hã? Olha, hoje eu Vamos lá. acho que eu tô bem aqui. É, Sim. né? Então, Net, ontem você contou pra gente o começo da sua história de vida, né? Foi muito Aham, emocionante. Você falou dos seus pais, da origem familiar que vocês vieram da Bahia e foram para o Paraná, e depois do uhum, Paraná para São Paulo. isso. E essa vida no campo, né, que vocês tinham Aham, antes, falou da infância, das brincadeiras, da escola, da uhum, adolescência, até chegar em São Paulo, que aí você é. falou que fugiu para casar, e aí foi para São Paulo, e em São Paulo É. você falou, né, dos bairros que você morou, né, que primeiro, se eu não me engano, foi na Vila Alpina, depois na Foi. Vila Industrial, e aí Isso. depois no Jardim Guatemi. Aham, isso mesmo. E aí lá no Jardim Guatemi você começou a contar, né, da construção do bairro, né, que era uma zona rural, era uma área verde, né? Uhum, E aí isso. você começou a falar que construíram, que vocês compraram os lotes, começaram a Aham, construir as casas. Você falou que vocês é. ajudaram a construir tudo que tem no bairro, né? Desde a igreja, Foi. o saneamento, né, Aham, o esgoto, a isso. água, a A luz, luz, o asfalto, e começou a falar Verdade. da importância dos movimentos que você participava, né? Que eles Sim. começaram na igreja, e aí eram vários movimentos, e eles Aham, estavam muito ligados com as festividades, né, da igreja também. sim. Você falou como que isso acontecia. Então, não sei se a Paula, eu fiz só um resuminho, né, para a gente lembrar. Não sei se a Uhum, Paula quer retomar a partir de alguma coisa que você falou, porque ontem tá. a internet da Paula estava meio ruim. Hoje está boa, hoje nós estamos vendo a cara dela direitinho aqui. Tá sim. Mas Verdade. ontem eu tava, mas não tava, né? Hoje eu tô Completa. inteirinha. aqui acontece o seguinte, ó, quando você for falar, Net, a gente Sim, desliga o nosso microfone, tanto por ruído, mas porque qualquer som que a gente emite, a nossa sim. cara substitui a sua na gravação. Então a Aham, gente corta o nosso microfone para ficar só a sua carinha falando. Mas a hora sim, que você conclui um raciocínio ou conclui sim. uma história, aí a gente entra para fazer alguma pergunta, né? Aham, Alguma sim, coisa que sim. ficou para trás que você contou e a gente enxerida, Aham. a gente fala mais sobre isso, você sabe se deixar, nós queremos saber de tudo. Tá joia. Porque é muito bom, né, Paula, ouvir a Nete contar as histórias. Ela conta muito bem, Sim. e ela tem um bom humor maravilhoso, né? Ela conta as histórias, mesmo as que são de mais dificuldade, dá risada, e a gente É, dá risada junto com ela. É uma alegria verdade. poder ouvir e compartilhar suas histórias, né? Que fazem parte da Bom, nossa história, né? Porque a gente cresceu ali. Eu é. nasci ali no, acho que no mesmo hospital que o seu, que nasceu o seu filho no Tatuapé, mas a minha família morava em São Mateus. E eu Aham, cresci ali na região, né? Junto com a Paulinha sim. também, que morava ali com a família dela. Aham, Então, quando você conta dos lugares, da transformação dos lugares, a gente que já tem mais de 40 anos, eu que fiz 48, a Paulinha que está com 44, a gente vai lembrando das transformações do bairro, né? E da nossa E vida quando, em comum. aham. Então, E quando vocês nasceram, eu já tinha chão, hein? quantos anos você tem mesmo, Nete? Que você falou que Eu, nasceu? vou- eu faço 75 agora em outubro. Ah, que legal! Que dia que você faz aniversário? Dia 20, Dia 20/10. 20. Nossa, você bate com a minha mãe, né? Aham, De é. idade, ela vai fazer esse ano 74. Olha Aham, só. Ela me teve com 30, então vocês duas E a É, Paulinha nascem nasceu ali. quando, Paula? Que eu esqueci. eu, Quando que é seu aniversário? Você nasce quando? O meu é em julho, tá chegando, Ah, dia tá 12. chegando! Que dia? É, Que aham, dia? muito bom. Que dia de Dia julho? 12, dia 12. Olha só, tá logo é bem, aí. Tá logo bem aí. próximo, né? É. Uhum. Então tá Então, bom. Nete, foi muito bom mesmo te ouvir ontem. Aham, Toda essa história, né, que a André resgatou aí foi com muito detalhe, muitas riquezas, né? A gente fica muito
agradecida, assim, de você estar compartilhando Aham, dessa forma tão gostosa. E para mim também é um prazer, né, porque também fiz parte dessa sim, trajetória. é verdade. Quando escutei a sua voz, assim, para mim foi na hora, assim, a NET. Eu lembro muito de você, assim, muito, É, você é muito aham, presente, né, lá em aham. casa, com a minha mãe. Como diz ela, vocês duas eram as duas irmãzinhas, duas andando para cima e para baixo, de braço dado, É, foi para muito carinhoso. fazer. É. E aí, o que a gente também destacou ontem, a gente conversou um pouquinho, né, foi esses movimentos todos, né, que nasceram juntos. Então, É, a com esse intuito, né, de transformar e uhum, trazer um ambiente melhor para vocês morarem, né, nessa sim, área que, na verdade, não era uma área urbanizada. E não. aí, como que a população, né, se organizou para poder fazer essa É, coisa acontecer, né, porque ela isso não veio assim, no governo veio: "Ah, vocês é, vão morar aqui, tá tudo pronto, podem morar", não foi assim, tudo bonitinho. Não, né. E eu imagino que até hoje seja assim, né, nos bairros que vão é, surgindo, as coisas vão é, vindo de acordo com o que a população vai exigindo, né. é verdade, é. É essa história de luta que é muito dura, Sim. mas também que mostra a força, né, do povo Uhum, aí exigindo seus direitos. Então a gente queria escutar, acho que um pouco mais sobre essas lutas, né, que nasceram meio juntas. Você falou bastante da água, né, uhum, ontem você falou ali no Jardim Iguatemi. Aí tinha as outras lutas, né, da panela vazia, você falou um pouquinho, do asfalto, da luz, da creche, aham, né. E você isso. citou bastante um lugar que você não falou muito sobre ele, que foi o Tabor. Eu Uhum, acho que era legal citar um pouco ali a participação, como que vocês se reuniam ali, e também você falou da associação das donas de casa, né, você falou meio por cima, assim. E depois a gente já foi para o movimento de saúde. Então, se você puder retomar um pouquinho desses espaços, né, que vocês circulavam e se organizavam ali em uhum. torno da igreja, do Tabor, né, e dessa Sabe o que é associação. legal, Nete, para a gente saber como funcionava, como era, né? Para as pessoas que vão conhecer a sua entrevista também. É legal Aham, você contar para a gente lembrar uma história de cada movimento desses, né? sim, sim, Como aham, você estava lembrando ontem das coisas que você fazia. Então, pode pegar essa listinha aí que a Paula levantou. Como que era? O que era a Associação das Donas de Casa e que história você uhum, lembra dela? Como que foi o movimento da água? Você contou uma história ontem. Como que foi o movimento da creche? E contou uma história que uhum, vocês viveram. Então, é legal, sim, É, contando as histórias, a gente vai entendendo como os movimentos funcionavam, né? aham. Então, a gente começando pela questão dos movimentos, ali o Tabor, quem pode contar bem claro isso aí, só como começou ali, Paulinha, é tua mãe, a Isa. Porque quando eu mudei para o Guatemi, né, que a gente construiu, eu morava ali antes, eu morava no Colonial, numa casa ali daquela da minha cunhada, né? E quando a gente comprou o terreno lá no Guatemi, eu morava ali. Quando eu mudei para lá, né, que a gente já começou a questão de ver a questão do asfalto, que não tinha, né, primeiramente da luz, né, que a gente não tinha luz, era tudo lamparina, o primeiro movimento que começou, eu só sei que quando começou os movimentos e me chamava, começava a participar. Agora, do Tabor, né, eu já morava ali, já tinha um grupo bem engajado, né, que quando veio para nós a questão da gente participar na luta da água, já tinha esse grupo lá organizado, que eu sei muito bem que a minha referência desse grupo era a Isa, né? Tinha outras pessoas ali do Boa Esperança também, que eu não lembro o nome mais hoje, né? Eu acho que provavelmente o Aldo, né? Também nessa época, ele morava ali também, provavelmente sim. A Dulce,
também que era ali da comunidade Boa Esperança, né, que já existia. Porque eu morava ali no Colonial, que era um bairro pequeno, aí tinha o Boa Esperança e o Ricardo, que era tudo bairro bem pequenininho, né, mas que ali, por exemplo, no Boa Esperança já tinha comunidade. Né? Tinha o Tabor, que era o Colégio das Freiras, lá antigo, né? Onde o pessoal se reunia mais, né? Foi que eu lembro que a Isa falava que ali que eles começaram a se reunir ali no Tabor, né? Com o grupo, o salão dali do Tabor. E depois veio ali no Boa Esperança, onde era a Dulce, né? Que a Dulce também se enganjou no movimento. E depois aí para nós, lá no Guatemi, que a gente já estava, né? A gente já tinha aquela caminhada da luta pela igreja, pela comunidade, mas tanto assim que quando não construiu a nossa comunidade, a gente participava na igreja ali do Boa Esperança, né? A gente vinha nas reuniões da igreja de Boa Esperança, na celebração, tudo no Boa Esperança. Depois que organizou no nosso bairro, que a gente começou a se organizar, né, no salão da comunidade no bairro. Mas, por exemplo, começou no Tabor, com a Isa, Dulce e mais outras pessoas. Eu lembro que eles falavam que era a Associação da Dona de Casa, e que no começo tinha 6 mulheres, né? Era em 6, depois aí foram aglutinando mais, né? E aí, né, que elas começaram a se reivindicar mesmo, foi a questão da água, que nem eu falei. Quando chegou para nós, já foi assim, ó, a gente precisa se organizar os outros bairros, até o fundão, que era o Laranjeira, né? E a gente começou a se organizar, porque a água era ali para o Tabor, Boa Esperança, Guatemi e Jardim do Laranjeira. Eram os bairros que, né, que já tinha bastante gente morando, e a água era no poço, até nos riozinhos da vida, né? Então, o começo da história foi isso. Nesse meio de tempo que a gente estava nessa luta pela água, começou também esse movimento da panela vazia, que era a questão dos trabalhador desempregado, que também sempre esse grupo que puxava, né? E aí os padres falavam, olha, então, o pessoal estão se reunindo, é bom vocês participar, chamar mais gente, né? E aí a gente ia, eu falei, a gente foi ali na Avenida Estrada do Guatemi, a gente foi fazer pedágio lá, né, dos carros, pedindo o padre Tiago junto com a gente, né? Lá, né, para poder arrecadar dinheiro, fundo para os trabalhadores desempregados. Então, uma luta foi puxando a outra, né? E praticamente era quase todas, no que eu falei, pipocou na mesma época, mais ou menos. Era da água, aí já veio a panela vazia, até o movimento de creche também começou, porque quando o bairro ia crescendo, não tinha, né, creche para as crianças. A mãe trabalhar, aí, por exemplo, nesse movimento de creche, quem participava mais, que puxava e tudo, era a minha cunhada, que morava ali do meu lado, né? Então, eu acompanhava a questão de saúde e a creche era mais ela tinha 2 crianças pequenas, né? Então, era assim, né? A gente tentava envolver as mães que tinham mais filho pequeno, e novamente, fazia reuniões também, iam na secretaria, né? Atrás para reivindicar a creche, que na época era a Secretaria do Bem-Estar, né? Que social. Então, a reivindicação de creche era lá, né? Eu lembro que era lá embaixo, foi na prefeitura, no Ibirapuera, que na época o prefeito era o Reinaldo de Barros, né? Eu lembro que eu fui com eles uma vez, a gente foi num grupo grande também, acho que foi um ônibus de gente, e aí a gente ficou praticamente o dia inteiro lá, trancado lá, esperando, é a hora que ele bem queria vir atender o pessoal. Ficamos o dia todo lá, na questão da creche, foi caravana também, movimento de creche. Então, era mais ou menos nessa época, né? Eu ia, um dia ia para um grupo, a gente ia, outro dia para outro, mas aonde eu participei bem, assim, mais, sim, que foi na água, no movimento da água, e depois passei para o movimento de saúde, e, né, que está ligado uma coisa com a outra, né? E foi assim, André, esses movimentos. A gente não tinha um movimento só na época. Surgiu, depois foi que ficou mais o movimento de saúde, porque a gente conquistou a água, levou 2 anos, né, para a gente, né, conseguir, porque aí o que acontecia? Tinha aquela coisa também da Associação dos Amigos de Bairro, né, porque a gente era um grupo livre, todo mundo, e a associação de bairros, eles traziam mais uma coisa fechada, eles não confrontavam o governo igual a gente. Eles faziam um abaixo-assinado, ia lá, só o presidente da entidade que ia lá levar, né, aquele abaixo-assinado, e a população não ia como um todo. E o que a gente viu, a gente começou a discutir isso, que não adianta nada fazer só uma pessoa lá, tinha que ir uma multidão, tinha que ir uma caravana, e a gente partia mais por esse lado, e eles, aí tinha um pouco um conflito, porque eles achavam que a gente bagunçava, e a gente achava que eles tinham uma pessoa só para ser o dono do poder.
Mas aí, aos poucos, a gente foi tentando trazer. Tinha um moço que era ali da Sociedade de Amigos de Bairro de Boa Esperança, que a Dulce, né, muito jeitosa, né, e conquistou ele, chamando ele, bom, nós não vamos brigar por isso, porque a luta da nossa é uma só, né, só que a gente envolve mais pessoas, que a gente sabe que com mais gente, eles respeitam mais, né, do que uma pessoa só. Então, eles começaram até a vir participando também, né. E aí, que o dia que inaugurou aqueles ferramentas que chamam cavalete da água, né, ali no entroncamento do tronco, que ficava entre o Jardim Laranjeira e o Guatemi. Então, a gente sabe que eles ligaram lá, que Jojo Raio, fizemos uma festa, fizemos, sabe, uma inauguração, com bolo, com laço de fitas, com tudo, né? Então, essa foi a da água. E aí, a saúde já estava ali paralela também, né? E a creche. Então, aí a gente ficou, como a gente conquistou a questão da creche, né, e a água, né, graças a Deus também a panela vazia foi só um momento também, o que ficou aí mais demorado foi a questão da saúde, né, porque a gente lutava por ter posto de saúde em cada bairro, né, e aí foi onde se envolveu todo o pessoal, né, daquela região do Seu Mateus até o fundão do Jardim de Laranjeira, né. Aí que a gente fazia, a gente se reunia, fazia, né, as comissões de saúde, e uma vez por mês a gente ia lá em São Mateus, na paróquia de São Mateus, que era o central, que aí o São Mateus pegava o pessoal dali do Tietê, da Baixada, né, daquele lado de lá, e nós do outro lado. Então era o centro por isso, porque agrupava a gente de todos os lados. Até do quarto centenário também vinha, porque na época também a reivindicação era ali, carrãozinho, né? Não um carrãozinho ali perto do Guatemi, o carrão lá na frente também, que aquela unidade do carrão e do Vila Guarani, olha como estendia bem a coisa, Vila Guarani, carrão, né? Ali o Vila Antonieta, e vinha vindo para cá, a gente pegou de lá do carrão, Vila Guarani, Antonieta, Nova York, Quarto Centenário, até São Mateus, e aí vinha, né, Jardim Colonial, Boa Esperança, Guatemi e Jardim da Laranjeira. Então, né, era bastante bairro na época, né? Então, a gente se unia e aí, uma vez por mês a gente se reunia lá em São Mateus, para cá, todos os bairros, apresentar como é que estava a organização no seu bairro. O que estavam fazendo, o que não estava, foi aquilo que eu te falei. O objetivo era formar uma caravana com vários ônibus para ir até a Secretaria de Saúde reivindicar, né? A gente fazer um documento com todos aqueles bairros, né? E ir até a Secretaria de Saúde. Então, foi mais ou menos praticamente quase um ano a gente se organizando e arrecadando fundo para poder alugar os ônibus, né? Para a gente, né, ir para lá. E foi assim, então, que essa luta, né, ficou bem firme, uma coisa bem organizada, as pessoas com muita força, né, porque tinha era um objetivo único de todos aqueles bairros, né. Então, a gente fazia o levantamento do bairro, quantas pessoas tinha em cada bairro, né, e porque quando a gente foi lá a primeira vez, foi um grupo menor, uma comissão, eles falavam, mas por que não fazia, construir um no São Mateus? Eles deram algum lugar central. Então, tinha também Colorado, São Rafael, né, e Carrãozinho, também, que fazia parte também. Então, a gente chegou lá com uma proposta que eles assustaram, porque, meu Deus do céu, tem um postinho no Colonial e outro lá, acho que, se eu não me engano, acho que era no São Mateus, não, tinha um no Colonial e o outro, acho que era no Carrão, um postinho bem pequenininho. E aí a gente queria que cada bairro tivesse, né, tivesse a sua unidade de saúde. E aí a primeira caravana foi o que eu falei, foi com 9 ônibus a gente foi, chegamos lá, acho que às 10 horas da manhã, saímos às 7 da noite. Dessa caravana houve até separação, porque sim, porque as mulheres chegou em casa, né, os maridos já estavam em casa, eu, como muito espertinha, levei meu filho junto, de 10 anos, ele foi junto, que ele era ameaçado para ficar ali, porque não, o pai já viu, né, eu falei para ele, a gente vai na secretaria amanhã, leva o Cláudio, leva o menino, leva o Cláudio, eu falei, tá bom, vou levar ele, sim. E aí ele perguntava tudo pro filho, sabe? Eu fazia que não estava ouvindo, mas ele perguntando, como é que foi? O que a tua mãe fez? Como é que ele estava lá e tal? Aí, pai, nós ficamos trancados lá dentro da secretaria o dia inteiro, pai. Um grupo ficou lá dentro e o outro lá fora,
Então, a saúde foi por aí, né? Depois que a gente, né, conseguiu, eles queriam, né, mas para demorar, vai construir, né? Eles sempre colocavam um empecilho. Mas não tem terreno, né? Não tem terreno ali para construir os postos de saúde. O terreno é da prefeitura, que a gente estava reivindicando da Secretaria Estadual, né? E aí eles alegavam que a Secretaria Estadual não tinha área, que era da prefeitura. E a gente, aí foi outra luta, aí na prefeitura, passar aquela área para o Estado. Então, a prefeitura falava onde que eles tinham os lotes e a gente levava, então, levava para o Estado, né, quais os bairros que tinham os lotes que era da prefeitura e que a prefeitura já tinha abrido mão para o Estado construir as unidades lá. Então, não foi assim, eles viram, nós falamos, queremos, vai, e tá tudo bem, a gente vai construir, não, mas ainda tinha essa, de procurar o terreno, né, de ver a localização certa para todo mundo, que agradava também a população, aquele local, né. E assim foi, até a construção das unidades. Primeiramente a gente procurou casa, a gente fez para ele, enquanto não constrói, vocês alugam casa e põem um posto de saúde lá. Mas não sei o quê. Aí nós procuramos as casas, né? Achamos uma no Boa Esperança, em São Mateus, o Colonial já tinha o postinho, e no Guatemi, né? Primeiramente foi ali do nosso lado, foi esses três, Guatemi, Boa Esperança e São Mateus. Né, que procurou casa para alugar, e eles montaram, né, um postinho lá primeiro, até a construção, né, começar a construção dos novos postos de saúde, né, que demorou em torno de, acho que 1 ano e meio, 2 anos, né, praticamente os postos de saúde ficaram prontos quase na mesma época, né, não teve diferença, talvez 1 ano de um para outro, mas foram construindo, assim, as unidades de saúde, né. E aí, depois que foi construída as unidades, a gente achou pouco trabalho, aí veio a invenção dos Conselhos Populares de Saúde, né? Que começou, né, aí a luta, a gente, né, organizando a experiência do pessoal da Zumira e a dona Zuleika, que morava ali no Vila... Ai, meu Deus do céu, me esqueci. Perto da Altura Alvim. Nordeste. E Nordeste? de Nordeste e Altura Alvim, era ali naquela região, Alvim, Nordeste, era tudo por ali, né? Então, a gente, na época, né, o Roberto Gouveia, o Eduardo e o Néder, conhecia já eles, né? Porque elas eles já tinham reunido com elas lá. E aí, né, a gente ficou sabendo da experiência, aí convidamos elas para elas virem lá em São Mateus e falar para a gente como que era essa questão do Conselho de Saúde, né? E aí, com a experiência dele, a gente começamos também a nos organizar para formar os Conselhos Populares de Saúde também. Aí foi outra luta, a gente ia de casa em casa também, convidando as pessoas, explicando, né, e perguntando às pessoas quem gostaria de ser candidata para, né, o Conselho Popular de Saúde. Então, era tudo muito novo. Ele falava, mas como assim? Eu falei, como se fosse uma eleição, que, né, naquela época também nem existia quase eleição, acho que estava surgindo, né, a questão das eleições também para governo e tudo. Aí, né, a gente vai tirar a fotografia, a proposta que veio para nós foi isso, como elas fizeram. Tirou a foto das pessoas que queriam era candidata, colamos numa folha de sulfite, fizemos xerox, a folha de sulfite, e pregava nas padarias, nos postos de saúde, na farmácia, nos postos, divulgando, né, as candidatas, né. E depois depois que ficou formado já os números das candidatas, e cada bairro que ia ter os seus conselhos, a gente partiu para a eleição, mas a gente era muito doida demais, gostava de arrumar trabalho, viu? As eleições, a colheita de voto foi 1 semana. A gente arrumava as caixas de papelão, botava as alças nela, igual essas caixas de isopor, né? E um caderno na mão, e sempre ia em 2 ou 3. Né, batendo nas casas e colhendo o voto dela. Mostrava na plaquinha as candidatas. Você não viu na padaria? Eu vi lá, sim, então. Aí elas ficavam procurando se tinha alguém que elas conheciam. Deixa eu ver se tem alguém daqui do meu bairro que eu conheço, né? Olhava assim, tem fulano aqui, ó. Ele nem falava, era para votar no grupo, mas ele falava assim, vou votar nela. Né? E assim foi a eleição. Durante 1 semana, a gente colhendo os votos.
Aí depois do dia, né, a gente foi lá na casa das freiras, que elas moravam ali no Guatemi. A gente, cada bairro se organizou no seu bairro, né? A gente ali do Guatemi, a gente foi contar os votos na casa das irmãs, que era ali, né? Acho que no salãozinho ainda, nem sei se estava pronto. E aí a gente foi, lembro que foi lá na casa das irmãs que ajudou a gente a fazer isso, a contar os votos e ver, né, quantos candidatos tem. Então, foi uma experiência muito bacana, né? Envolveu muita gente. E a gente, nesse mesmo tempo, já fazia a divulgação do movimento de saúde, né? E a gente continuava, né? Mesmo assim, o conselho se reunia, depois do conselho eleito, aí ele se reunia para poder, né, acompanhar lá o posto de saúde, e a gente continuava se reunindo em São Mateus para, né, a gente falar como que estavam os outros bairros, como se fosse uma prestação de conta. Tinha uma coordenação, né, e a gente se reunia com a coordenação para falar como que estava indo, o que precisava melhorar, né. Então, como se fosse uma retaguarda, assim, né, dos conselhos. Então, foi por aí que começou, né, a reunião o Movimento Popular de Saúde e os Conselhos Populares. Depois foi que veio o Conselho Gestor, né. Vou dar uma paradinha aqui, aí você vê o que como que tocamos mais. Deixa eu tomar uma água. Vai Beleza, lá. vai lá, estamos aqui. Vai lá. Ah, tá. Aqui. Viu, Nete? Dessa história toda que você conta, enquanto você está tomando água aí, tanta coisa, né, que vai despertando a nossa curiosidade, né, que eu acho maravilhoso quando você conta todos os detalhes de como vocês montaram os conselhos, tudo isso. Eu queria que você falasse o que o conselho fazia depois que vocês foram eleitas, né? Você foi eleita conselheira alguma vez, né? Como que eram as reuniões do conselho? O que vocês discutiam? Porque, assim, o que acontece? Muita gente hoje, né, Paulinha, acha que quem inventou o SUS foi o Mandetta. E a gente tem dessas histórias exatamente porque tudo isso aconteceu antes de ter o SUS, o Sistema Único de Saúde. E foi na época, como você falou, que foi junto com a conquista das eleições diretas, né? Municipal, estadual, a luta depois pela eleição federal, até, né, o fim da ditadura. Então, tudo isso, todos esses movimentos, eles ajudaram no movimento de redemocratização no Brasil e também a Constituição de 1988, né? Eu lembro quando a gente era criança, adolescente, que vocês estavam nos movimentos, nos conselhos, também faziam os abaixo-assinados, né? Com as emendas que iriam fazer parte da Constituição, do direito à saúde, do direito à educação. Então, como que era isso, né? Porque era tudo junto, como você falou, né? Era esse processo de fazer funcionar esses conselhos, mostrar o que era uma democracia no dia a dia, né? Na prática. E aí, então, lembrei disso para você falar disso também, se você lembra, né? Porque tinha caravana também para esse negócio da Constituinte. Eu lembro, eu não sei se a Paulinha lembra, mas a gente que estava na escola, que era estudante, a gente fazia caravana também, nesse mesmo sistema de organização, para as ementas, para as coisas, para a Secretaria de Educação, por causa do voto aos 16 anos também, né? Depois que, primeiro conquistou o voto aos 16 anos na Constituinte, depois a gente fazia caravana para fazer título de eleitor, levar o pessoal da escola. Então, tudo isso que você está falando, né? Tá junto, essa questão dos conselhos, como que eles funcionavam, se você foi conselheira, como que era uma reunião do conselho, o que discutia, e se entrava essas ementas, essa discussão da Constituição, né, da eleição, tudo isso, como que era isso, né? E uma história que a Isa contou, e sempre conta pra gente, que é muito engraçada, que é quando vocês fizeram assembleia, que vocês faziam assembleia na beira do córrego. Não sei se você estava, que ela conta a história do campeonato dos ratos gordos também, não sei se você lembra, das várias estratégias, né? Se você lembra de histórias assim, como você lembrou, essa foi maravilhosa que você contou, da caravana, do seu filho indo junto. Se você lembra de histórias dessas, das assembleias, das reuniões do conselho, né, de outras coisas, conta mais um pouquinho aí para nós, por favor. Talvez também, não sei
Se você tem alguma lembrança, eu achei interessante essa coisa do outro bairro, né, que já tinha a experiência do conselho e veio conversar com vocês, né? Como é Uhum, que era, como é que fazia, não fazia. Então, emendando nessa conversa aí da Andréia do que o conselho fazia, como eram as reuniões, né? Se você lembra alguma coisa também, o que eles vieram ensinar para vocês, afinal, né? A uhum, uhum. Zumira, a Zuleika, né? Isso, é. Então, a experiência do conselho, o primeiro conselho que existiu foi em 79, 78 para 79, lá no Jardim Nordeste, né? A experiência delas duas lá. Quando elas veio, foi convidada para vir falar conosco, isso já foi já acho que em 81, 82, que a gente já tinha, né, as nossas unidades lá, que ela veio contar para a gente a experiência, né? E aí, conforme o que eles faziam lá, era isso, a gente reunia uma vez por mês no posto de saúde, o conselho, né, eu falei assim, teve conselho que se elegeu com 30 pessoas, entendeu? Né? E ainda essa. O nosso foi eleito com 22, mas era 22 titulares e 22 suplentes do Guatemi. Então, era muitas pessoas que participavam do Conselho Popular de Saúde. A gente falava assim, olha, até como foi contado para nós, e elas colocaram que essa experiência, que essa história de Conselho Popular, diz que há muito tempo que existia, mas ele era assim, feito por quem era os conselheiros era o delegado do bairro, né? Era o delegado do bairro ou o diretor de escola. É eles que faziam essa fiscalização, de ver como é que estava, né? Que tivesse algum órgão de saúde, alguma coisa. E a Zumira, né, e o pessoal falando que eles descobriram isso e viu que a população tinha direito de participar também. E eles fizeram um regimento, assim, em cada, nessa época, acho que o Roberto já participava lá junto com eles das reuniões, né? E levaram lá na secretária, que era o Adib Jatene. Não, nós temos uma proposta de fazer conselho, né? E é assim, com um grupo de moradores dos bairros, que ninguém mais do que eles, né? Que usa a unidade, que possa, né? Participar desse conselho. E, na época, a Secretaria da Saúde, que era o Adib Jatene, eles, né? O secretário, ele achou a ideia boa também, e a gente, né, começou a participar. E quando veio para nós, aí pronto, a gente já pegou já uma experiência e fomos só, né, copiando e também fazendo a eleição dos conselhos. Quando a gente fez a primeira eleição dos conselhos, que eu te falei, foi assim, de uma semana, parece que foi 22 conselhos eleitos, né? Tudo na mesma semana. Então, esses bairros que eu falei para vocês, foi todos eles eleitos, a gente trabalhou as eleições, tudo igual, na mesma semana, para ter uma votação, tudo final de semana, todos os bairros estão envolvidos, né, nas eleições, vindo de lá do Carrão, Guarani, Antonieta, Centenário, Nova York, Centenário, São Mateus, Tietê 1, Tietê 2, né? Ali na São Rafael, o Carrãozinho, que era o Carrão lá, e o Carrãozinho ali, que é perto de Guatemi, Carrãozinho e Santo André. Aí passava para o lado de cá. Colonial, Boa Esperança e Guatemi. O Laranjeira foi bem depois. Então, ali, né, eu sei que... E aí tinha também, parece, pro lado do Jardim Nordeste, para lá também, acho que eles teve alguma inauguração de posto de saúde para lá também, né? E conselho para lá também. E aí, então, né, a gente fazia, e aí era aquilo, a gente se reunia uma vez por mês, tinha um caderno, um livro, né, no posto de reclamações, né, se vocês não querem falar diretamente, né, professor, vocês deixam a sua reclamação escrita ali, que o conselho vai lá e vê, né, e apresenta na reunião. E se alguém tiver no dia da reunião, alguma mãe quiser vir falar pessoalmente, então elas vinham, né?
Então, era assim, a gente não tinha muita parte na aula, e falava do profissional, queria, sabe, chamar a atenção do profissional e era bem explicado, olha, o profissional de saúde você tem que reclamar para o diretor, é o diretor da unidade que vai chamar a atenção do funcionário. Nós é fiscalizar como é que está indo e levar sempre para o diretor, né, e na reunião colocar o que precisar, e se a unidade tiver com dificuldade, a gente vai para a secretaria, para cobrar da secretaria o que está faltando. E assim foi, porque quando a gente inaugurou os postos de saúde, os postos eram bem equipados. Olha, tinha o visitador sanitário, tinha psicólogo, na época também, né? Tinha a nutricionista, tinha a sala de nutrição, psicólogo, assistente social. Então, quando a gente montou os postos, era difícil as unidades que não tinha todos os profissionais lá. Então, era bem equipado. E quando, né, não dava, eles não resolviam ali no posto de saúde, a gente via que na unidade não estava resolvendo, juntavam uma comissão, um grupo, e ia lá na regional de saúde. A regional era em Guarulhos, porque, né, como se fosse, eram os núcleos, né, da Secretaria Estadual de Saúde que tinha, então ela tinha um núcleo lá em Guarulhos, o que pertencia a nós era em Guarulhos. A gente saía dali e ia embora, né? Pegava o fusquinha velho do padre, enchia de mulher, e se mandava para lá para a secretaria para reclamar. Para lá, né, para eles, porque já que o posto não estava resolvendo, olha, a gente já foi no posto de saúde, o posto falou que fez o que tinha que fazer, então a gente viu que é aqui. Aí baixava lá, era assim. Então se reunia, o posto se reunia uma vez por mês. A gente se reunia para poder, a gente ia um pouco antes, né, as conselheiras colocavam aí cada um que tinha, né, conseguido, falar o que viu, o que não viu, a reclamação, e aí sentava com o diretor da unidade e podia chamar algum funcionário e a gente, né, discutia o que estava acontecendo no dia a dia do posto de saúde. Mas era mais aquelas coisas corriqueiras mesmo, né, umas coisas mãe, às vezes umas mães muito exigentes e tal. Eu lembro de uma história uma vez que tinha um médico lá, que foi para lá, não estava parando o médico lá do Guatemi, porque era o posto de saúde mais longe. E nenhum profissional queria ir para lá, porque era bem periferia mesmo, né? E não ficava quase médico lá. E aí foi um para lá uma vez, e aí ele não escrevia as receitas, né? Ele tinha dificuldade de escrever na mão, ele escrevia naquelas maquininhas, velho, puxava assim, sabe? Ele digitava a receita ali naquelas máquinas ali. E aí, né, uma mãe foi lá com ele e ele pediu, acho que, os exames para a mãe fazer, da criança, e ela voltou lá nele, não tinha voltou porque disse que uma dos filhos dela morava na favela lá embaixo, entendeu? Pegou a receita, o pedido e rasgou, e ela voltou lá nele lá para poder pedir. Falei, olha, doutor, eu vim aqui, né? O senhor faz outro pedido para mim, porque aí ele não deixou nem ela terminar de falar, ele já falou, o que você fez com o pedido? Limpou a bunda? Olha só, mas isso não prestou, viu? Isso não prestou. A mulher escreveu lá no livro, lá do Boa Saúde, e essa história rodou. Aí foi falar com a diretora eu vou conversar com ele, mas, né, a gente está sem profissional aqui, se ele sair daqui, como é que vai fazer? Não importa, né? Ele foi muito mal criado, isso não é coisa que se faça, e era um senhor bem de idade. E aí a gente viu, aí ele tinha feito outra malcriação lá com as mães, ele era muito, muito grosso, sabe? O que a gente fez? Chegamos lá um dia, né, catamos o livro lá da frente e entramos no fusquinha do padre e fomos parar lá em Guarulhos. Fomos discutir com a diretora regional lá, levar para ela, né? Mas a funcionária diretora do posto de saúde, menina, ficou morrendo de medo, porque aquele livro não podia sair de lá, sabe? Era um livro da unidade, nós catamos e se mandamos. Enquanto nós estávamos conversando com ela lá e tudo, né? Ela recebeu um telefonema. Aí a gente soube que ela falou assim, não, tudo bem, tá aqui. Aí ela terminou, ela falou para nós, assim, não, é a diretora que ligou falando que os conselheiros tinham pegado o livro do posto e saído, que não sabia para onde levou. Ela falou para ela, tá aqui conosco, o livro tá aqui. Então, essas coisas meio doidas, assim, sabe, que bem simples, bem popular, de acordo com, né, cada um sabia se expressar e falar, sabe? Então, era assim, a gente se reunia todos os meses, e naquela coisa de sempre se reunir na coordenação para, né, a gente ver. E quando tinha
várias coisas que estavam acontecendo nas unidades, né? Quando era uma coisa só, a gente só se resolvia ali, mas quando estava um fato acontecendo em várias unidades da região, aí a gente se organizava e ia ter a secretaria ou ter a coordenação geral, entendeu? Era assim, então sempre tinha aquela comissão maior, aquele grupo, se preocupando com, né, com o que estava acontecendo. Né? Então, os conselhos, né, se reuniam uma vez por mês, aí depois foi que aconteceu me chama? O Conselho Gestor de Unidade. Isso foi bem já nos anos 80, né? 82, que foi que depois que veio a discussão da 8ª conferência, né? Que a Zumira foi, na época, na 8ª conferência, e que lá que começou a discutir a questão do SUS. Porque antes disso, a gente tinha aqueles outros modelos. Não sei se você lembra, tinha o SUD, né? Que era antes do SUS, tinha o SUD, que eles inventavam o nome lá, né? E aí a gente acompanha, que tinha essas coordenadorias regional, né? Pra gente, era um meio de tirar o foco da população da Secretaria de Saúde. Depois, com o tempo, a gente foi descobrindo isso, né? Que eles criaram essa Secretaria Regional para tirar o foco de lá do secretário, né? Então, com o SUD, mas aí a discussão continuou entre os sanitaristas e os profissionais de saúde, que a questão do Sistema Único de Saúde. E na 8ª conferência foi lá que eles aprovou, né, a questão do SUS, né, foi na 8ª, não, na 8ª, em 88, que foi aprovada a questão do Sistema Único de Saúde. Um minutinho. Então, e aí, uma pausa aqui para a menina pegar. Vai, vê se não vem aqui mais, menina. Tranquilo, pode atender ela, Nete. É tablet, quer aparelho para ficar brincando. Vai lá. Então, né, e aí depois veio a discussão para os bairros, porque a gente também não sabia, né, qual era o papel do Sistema Único de Saúde. A gente estava acompanhando bem a questão dos SUS, né, e aí foi que quando começou a questão do SUS, que era uma coisa totalmente nova para todos nós, dos conselhos, aí teve muita gente que resistiu à questão dos conselhos gestor. Mas nós já temos conselho popular, para que conselho gestor? A gente explicava, não, mas um não termina o outro. A gente pode ter o Conselho Popular e o Conselho Gestor de Unidade, né? Então, o Conselho Popular, ele não é focado só na questão da saúde. O Conselho Popular, ele vê mais a questão do bairro como um todo, né? Ele pode ver a questão da educação, né? da questão de creche, de água, enfim, de tudo. Ele aglutina todos os problemas que houver no bairro. E mais a questão da saúde. Agora, surgindo os conselhos gestor, aí o Conselho Popular vai dar força para o Conselho, né, de Conselho Gestor de Unidade. Mas ainda teve aquela pouco de resistência de alguns bairros ainda, de criar os conselhos, né, gestor de saúde. Aí o movimento, né, a gente já tinha um movimento da Zona Leste já organizado, né, porque antes a gente tinha o movimento de saúde de São Mateus, e tinha um movimento de lá do Jardim Nordeste, né? Depois que a gente começou a se reunir, todo mundo, a gente se reunia, a São Mateus reunia, e depois se juntava com o pessoal de lá do Jardim Nordeste, né? E na região de Itaquera, São Miguel, aí já foi juntando tudo, a gente se reunia numa sede em Itaquera, né? Tinha uma associação lá que era dos trabalhadores, se reunia ali em Itaquera, chamava Átria, né? Fica ali atrás da unidade de odontologia ali em Itaquera. A gente se reuniu ali muitos anos, o movimento de saúde se reunia ali. E aí a gente já começou a pensar, né? Precisamos de divulgar isso com os Conselhos Populares de Saúde. Aí, né, um grupo de pessoas começaram a pensar em fazer uma cartilha, que a Isa é dona de... Não sei se vocês já viram. A Paulinha deve conhecer bem, né? As cartilhas que a tua mãe, né, ajudou a escrever, a Zumira, a Cleide, depois tinha uma associação das mulheres que trabalhavam em São Miguel, né? Que escreveram. Eu tenho uma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem aqui umas, ó. Deixa eu ver as cartilinhas aqui.
A1, a primeira. Isso aqui tem o dedinho da Isa aqui, ó. Ó. Aí falava tudo, né? Mostrava, né, a questão, a gente contava a historinha desde como era a questão da saúde, como tinha o INAMPS, aquelas caixas, né, história, depois que, né, era um processo de como era a saúde, como vinha até chegar, né, no SUS e depois o SUS, né? Aí mostrava como é que vinha a questão do dinheiro que saía do bolso dos patrão, né? E ia direto lá para os grandes lá comer o de saúde, e o povo era carregado em carrinha. Essa é a número 1. Aqui, a 2, mostrando a população de um lado, reivindicando, um lado do grupo e o outro. A 2, né? Aqui, mostrando o centro de saúde e a população em volta, que é aqui, os moradores que ajudavam a fiscalizar, né? Quer ver? Discutindo política de saúde, né? O que é política de saúde, e assim por diante, quer ver? Isso aqui era o INAMPS, ó, a foto do INAMPS, aqui, ó, o INAMPS, o povo colocando dinheiro de um lado e o outro só recebendo, só comendo dinheiro. Então, essa aqui, depois veio essas pequenininhas aqui, aquela ainda era para o SUS. Essa aqui já era também explicando, né, a questão dos conselhos gestor, né? E daqui, ó. O movimento, aqui já fala mais no SUS, né? Essa já é mais falando do SUS, politicamente. Outra grandona, a 3, daquele grupo grande lá, discutindo em cada, como que é, discutir a saúde, e assim por diante. Aí, né, aí o movimento de saúde continuou sempre com essa prática de estar fazendo cartilinha, né, com ajuda, aí o pessoal, a gente fez um projeto com a entidade do exterior, que aí deu uma verba e a gente fazia a formação dos conselhos, gestor de saúde, né? E aí surgiu na época, era a questão de implantação do SUS, e a gente fazendo a formação dos conselhos, né? Aí as mulheradas vinham, aí nessa época surgiu alguns homens, alguns aposentados, né? Aí começou a participar também dos conselhos gestor. Que aí já foi quando a Luísa Arondina foi prefeita, né, que aí a gente começou já começa discutindo a questão dos conselhos gestor, do Conselho Municipal de Saúde, entendeu? Então, a Zumira e a Irlanda de São Mateus, ali do São Rafael, foi uma das primeiras conselheiras do Conselho Municipal de Saúde. Né? Tinha representante dos movimentos também no Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde foi elaborado também através daquela discussão nossa dos Conselhos Popular, foi que se reuniu junto com o Eduardo, que ele era um governo mais aberto, né? E discutia também com todas as regiões para montar a questão dos conselhos de saúde, né? Que por 4 anos foi regido por decreto-lei, né? Que não deu tempo para fazer a lei, era através de um decreto construído da Secretaria de Saúde junto com os movimentos populares de saúde. Parar um pouquinho para depois levantar mais perguntas? Ai, Nete, pode tomar água, coitada, a gente não deixa nem você tomar água. Mas ela tá ali no embalo, ela que vai e esse baú maravilhoso de documentos históricos. Nossa, somos formados em história, a gente fica aqui assim, é tipo assim, daqui eu quero agora. Digitaliza. Né? Você vai ter que pedir ajuda aí para sua família para tirar foto, para mandar para a gente tirar foto desse material para a gente ler, conhecer. Gente, tirar olha. Foto sua com material. Tirar foto do material e tirar foto sua do lado do material, assim, ó. Mas aí em São Paulo tem gente boa também que tem esse material, a Firmina, que é do São Miguel. A Firmina, São Miguel.
Você vai passar uma lista aqui para a gente já está anotando. A Dulce, você falou, ontem você falou da Ana Rosa, você falou da Zulmira, da Zuleika. Da Yolanda. A Yolanda mora no São Rafael, é aí pertinho. Muito bom. Muito a Yolanda é bem dessa época mesmo. A Yolanda, né? Essa Dulce que eu falo, ela trabalha com um movimento de reciclagem ali no Promorá. Né? Vocês procurarem, ela trabalha com questão de reciclagem ainda, a Dulce, que era do Jardim Boa Esperança. Boa Esperança, ela mora ali no Jardim Ricardo, ela trabalha com reciclagem ainda continua nessa luta aí ainda. E a Yolanda mora no São Rafael, e a Zulmira, que ainda pratica, está trabalhando ainda, a Zulmira ainda participa do Movimento Saúde, entendeu? A Yolanda está afastada, ela abandonou tudo, mas a Firmina é uma história viva, que ela está ali também, ela está atuando ainda até hoje, e a gente tem essa documentação, tudo no Movimento de Saúde, tem muito mais, tem foto de caravana, de conferências, de tudo. Então, você sentar com a Zulmira, com a Firmina, ela tem todo lá na sala, que o movimento tem uma sala ali em Itaquera, né? Ela tem toda essa documentação lá. Tá? Que legal, que legal. Essa sala que tem lá, tem tipo uma documentação, assim, é tipo um centro de memória? Porque eu já vi falar de umas coisas de memória, alguns projetos, né, de memória do movimento de saúde. E você falou que é a Firmina que toma conta lá. Não, ela é uma que está ali, que é antiga e que está até hoje ali acompanhando, a Firmina. Ela é uma das pessoas. Que o movimento se reúne uma vez por mês, a coordenação do movimento, sabe? Né? Ainda continua se reunindo ainda, bem gato pingado, mas se reúne. E aí eles têm, né, o pessoal, o Fred, que é um também lá do lado do Alvim para lá, o Fred também, ele tem contato com o pessoal da faculdade, e veio uns estudantes e catalogou tudo o material, sabe? Uhum. Fez mesmo um arquivo, um acervo com todas essas coisas do movimento de saúde, sabe? Desde quando começou, tudo lá documentado, tudo bonitinho, certinho lá, né? Já ouvi falar bastante desse projeto aí, mas nunca conheci, né? Muito importante, né, fazer isso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você falou, acho que ontem, você falou um pouquinho dos seus estudos, né? Como que depois você foi fazer o supletivo, acho que do Mobral, né? E também que você fez o curso de auxiliar de enfermagem. Se você exerceu essa profissão, conta pra gente essa parte dos estudos, como que foi acontecendo? E dessa profissão, né, de auxiliar de enfermagem, por que você foi fazer, como que eram os cursos, quem participava, né, dessas mulheres ou do movimento junto com você? Fala pra gente dessa parte agora, Nete, por favor. Então, essa questão de estudo é que a gente, né, enquanto você não é só dona de casa em casa, você acha que, né, não precisava. Mas quando eu comecei a participar, e a gente começou a ir, né, nessa secretaria, isso tudo, a gente viu que precisava, né, se aprofundar um pouco mais na questão dos estudos, se quisesse, né, entender um pouco as coisas, teria que, né, que precisar. Aí eu comecei participando na comunidade, que tem um Mobral lá. Aí eu participei 1 ano no Mobral, né, terminei a 4ª série, aí depois eu fui fazer o supletivo, né? Fiz o supletivo, concluí a 8ª, né? Aí nisso a gente já estava, né? Eu já terminei, deixa eu ver, tá? Não, eu trabalhava ainda trabalhava na pastoral da igreja ainda, né? E foi quando eu terminei, aí fiz o auxiliar de enfermagem. Aí, nessa época, a gente já tinha a eleição, vereador ligado ao PT. E o Adriano Diogo, ele era vereador, né? E ele tinha no gabinete dele um representante de cada movimento, da moradia, da educação, da saúde, né? Então, ele tinha esse compromisso com os movimentos de ter ligado na assessoria, né, uma pessoa do movimento. E eu fui trabalhar com o Adriano, né, pelo movimento de saúde,
né, ligada, o pessoal do Movimento de Saúde me indicou, e eu fui trabalhar na assessoria com o Adriano. Mas era mais o trabalho era mais mesmo, continuar no bairro e levar no gabinete para ele ver como vereador o que ele podia ajudar, que nem nessa questão das cartilhinhas de formação, o gabinete ajudava muita gente, né, o movimento nisso, mandava digitar, né, auxiliava, né, os movimentos nessa questão. Então, quando eu fiz o meu curso de auxiliar de enfermagem, eu já trabalhava lá na assessoria com o Adriano, né? E aí eu terminei o curso, né, e falei, vamos ver, esperando abrir concurso para trabalhar, porque, né, a prefeitura tinha fechado, aí quando, nesse meio de tempo, o Maluf ganha as eleições. O Maluf ganha as eleições, né, aí eles começaram a abrir uma inscrição lá para contrato de emergência, né, aí eu fui me inscrevi lá no contrato, passei, fiz uma prova lá, e eu passei, aí fui trabalhar no posto de saúde ali na Baixada, né? Trabalhei, né, no contrato de emergência, trabalhei 6 meses ali na Baixada, né, que o contrato era só para 6 meses, e depois eles que abriram concurso, depois eles não abriram concurso coisa nenhuma, né, trabalhei 6 meses no posto da Baixada, e depois que terminou, continuei na assessoria do Adriano, e aí já acompanhando mais a questão dos conselhos gestor, né? Era do gabinete, a responsabilidade minha na assessoria dele é continuar acompanhando os conselhos, né? Eu não saí do movimento da saúde, continuei no gabinete, mas sempre ligada, né, aos movimentos ainda. E é o Conselho Municipal de Saúde, né? Aí até que me indicaram, né, no governo Maluf, eu fui ser uma representante, eu e a Firmina, como ser representante do... Não, eu e a Celina, aliás. Primeiro foi a Celina, que era dali da Coab, né? Fomos ser os representantes da Leste no Conselho Municipal de Saúde. Aí a gente viveu os maiores pesadelos no governo Maluf, viu? Foi. Não sei se você lembra da história, que criou paz, né? E a gente foi conselheira naquele momento. Tanto que, né, depois veio o Pita, continuou, né, a mesma coisa, né, aquela idade. Eles acabaram com o Conselho, quiseram acabar com o Conselho Municipal de Saúde, né, mas aí, como a gente viu que era lei, né, da nacional, mas não tinha, o mal foi esse, que no governo do PT criou o decreto-lei, mas não chegaram a fazer a lei. E no governo Maluf eles enrolaram os 4 anos, né, e já só no final que eles começaram, né, a discutir a questão da lei, né, porque eles viram que não tinha jeito mesmo, eles elegeram, né, o PAS e criaram, né, o Conselho do PAS, né, mas aí a gente trabalhou muito nisso daí, né, e aprovamos, né, era reunião da Secretaria de Saúde, era reunião com no Ministério Público, levando a toda a história do movimento, como é que a gente conquistou, né, a questão dos conselhos, que era uma lei nacional, e aí praticamente eles resolveram fazer a lei, mas, né, querendo bem enxuta da participação de movimento, né, aí, mas assim, eles, porque na época a gente tinha 4 representantes de cada região, 4 da Leste, 4 da Norte, 4 da Sul, era assim, representante né, dos usuários. E aí a gente é que procurava, né, se era alguém ligado da moradia, ou se alguém da educação, para estar junto, né, no conselho. E conseguimos, né, o Conselho do PAS não foi para frente, aí eles fizeram a lei, e a gente, né, foi eleita pelo Conselho, né, pelo movimento, pelo Conselho Municipal, e enfrentando, né, o governo Maluf. Foi 8 anos, assim, de roer osso mesmo, voltar praticamente tudo atrás daquilo ali. E, nossa, a gente vivia mais no Ministério Público, com ação no Ministério, do que tudo. Cada coisa fazia uma resolução e mandava para o Ministério. A Secretaria de Saúde não respondeu ao Conselho de Nação, e Ministério. Na época, o Adib Jatene foi ministro, se você chega a lembrar, foi ministro. Como a gente já conhecia ele da secretaria, fizemos documento, mandamos para o ministro, né, convidando o ministro para ver a situação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, pois ele veio
A Dib Jatene veio em São Paulo. Eu era coordenadora do Conselho Municipal de Saúde. E ele veio, chegou e perguntou, e Ana Rosa, e a Zumira, cadê elas? Ainda perguntaram por elas ainda. Então, né, aí a gente ficou mais assim, respeitado, e aí eles não tiveram jeito, tiveram que realmente obedecer. Eles tiraram toda a assessoria, vamos dizer assim, computador, coisas que a gente precisava para poder trabalhar no conselho, sabe? Eles deixam o mínimo, assim, para não fazer nada, né? Aí a gente fez um ofício encaminhando para a Secretaria de Saúde, para o Ministério, né, dizendo como é que a Secretaria estava tratando o Conselho, que o Conselho não tinha condições de habilidade, enviar documento e tudo, porque não tinha condições de jeito nenhum, que a Secretaria, né, podava. Aí eles não responderam, entramos com ação no Ministério, não responderam nada. Depois, quando a Marta ganhou, que o Eduardo voltou a ser secretário de Saúde, foi que um dia a gente estava no conselho, uns 2 meses ou menos, o Eduardo chegou lá e falou assim, olha, uma ação que estava guardada em uma gaveta lá da secretaria, que o conselho ganhou a ação, né, ganhou a ação que ele entrou para poder rever as coisas do conselho. Aí equiparam tudo, o conselho, um monte de coisa e tal. Então, foi outra luta grande também que eu tive como conselheira. Eu fui por quatro mandatos do governo, de conselheira na Secretaria Municipal de Saúde, porque ninguém queria enfrentar aquele osso duro de roer, viu? Mas foi um trabalho muito bom também, muito bom mesmo, de criar a lei, sabe, dos conselhos gestores, conselho municipal, das comissões que tinha, comissão de saúde, comissão de saúde do trabalhador, né, de saúde mental. Dentro do conselho a gente criou todas essas comissões para poder trabalhar melhor. Então foi uma experiência muito rica para mim, né? E que a gente gosta, que eu, aliás, gosto até hoje, né? De estar, né, acompanhando essa área de saúde, né? Isso aí. Viu, Nete? Muita história para contar, para detalhar. Deixa, a hora que você encher a paciência da gente, de ficar com a gente, você fala, por hoje chega, mas senão a gente fica aqui perguntando e fazendo você falar mais. Você falou que trabalhou no posto de saúde na Baixada, é aquele na Baixada de São Mateus, aquele que vai da Cláudio Augusto para o Sapopemba? Aquela ali perto do terminal. Porque minha família morava ali na Cláudio Augusto, bem ali onde tinha lombada, assim, onde era o córrego, sabe? Sim, sim. É aquele posto de saúde do lado da minha casa. Como que era o trabalho ali? Que tipo de atendimento, né? Você que era auxiliar de enfermagem, qual que é a situação da saúde ali na periferia, que muita gente não sabe, né? Quais eram os casos, assim, que mais tinha, né? Que tipo de doença, que tipo de atendimento chegava ali? Conta pra gente um pouco, porque aquele posto foi uma grande conquista ter aquele posto, né? Ali tinha o córrego. Sim, sim. Então, você lembra, antes tinha o córrego ali, e era a luta pela canalização do córrego. Aí depois que teve a canalização, teve o posto ali. E você participou disso e trabalhou naquele lugar. Conta pra gente um pouco, por favor. Então, aquele posto de saúde ali, né? Ele era quando a gente, nas lutas nossas, era o posto de saúde, era conhecido como posto de saúde de São Mateus. Ele era ali do lado de cima da Mateus Bey, tinha um salãozão, uma casa onde tem uma padaria agora. Não sei se você conhece ali, onde tem o terminal das peruas São Mateus para Itaquera. Então, ali naquele pedacinho ali era um sobrado alugado, ali era quando a gente reivindicou as casas para alugar, o de São Mateus era ali. Quando construíram lá ali na Baixada, então ele saiu dali e foi para lá, né, daquele posto lá. Era um posto bem equipado, que eu falei para vocês, tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha um monte de... A diretora dali, nada mais, nada menos do que a Iama, a mulher de Eduardo Jorge. Era ela que foi a diretora dali, foi a Iama, né? Que foi diretora dali daquela unidade. Então, era uma unidade muito boa, entendeu? Todas eram boas, mas ali, quando eu fui trabalhar lá, que eu falei para eles, já foi no governo Maluf, a coisa já não... Tinha os grupos de trabalho, né? Tinha os grupos lá de atendimento,
que eles acabou com tudo. Aí ficou só de atender a porta mesmo, porque as unidades era mais para prevenção, né? Atender, acompanhar as gestantes, os pré-natal, as crianças, né? Pequenas, de vacina e tudo. Então, era mais para esse atendimento, não era nada de emergência, era só a coisa menos corriqueira, né? Acompanhamento, de prevenção. Então, a gente colhia as pessoas, tem machucado, aplicar injeção nas pessoas. Eu trabalhava mais nessa área ali de coleta de sangue, né? Coleta de material para TB, né? Então, era mais esse atendimento de prevenção que fazia ali naquele posto de saúde. Depois, ali virou um atendimento do AME agora, né? Da AMA, né? Agora é um posto de atendimento AMA, que ele atende praticamente dia e noite ali, né? Ao AMA. Aliás, até às 7 da noite ele atende. Mas é um pronto atendimento agora lá, né? Então, não é mais como era. Tirou aquela característica só de unidade básica de saúde e ficou como um pronto atendimento, né? Tem as pessoas que chegam lá de emergência, com febre, machucados, assim, coisa mais rara, eles estão atendendo ali agora, né? E vocês, ali em São Mateus, depois teve o hospital também, né? A luta que vocês conquistaram o hospital que tem em São Mateus. Fala pra gente um pouco disso também. Então, o hospital também foi dentro da luta de procurar terreno, e foi aquela briga, porque ali onde o hospital está, era um campo de futebol. E aí você comprou briga com os jogadores, com os meninos do bairro, né? Pensou? Mas até explicar para eles que aonde o local melhor para construir o hospital era aquele ali, que não tinha uma outra área melhor e tal, né? Tem o pessoal concordar e foi também. Antes disso, eles, né, alugaram ali na Avenida Mateu B e montaram, né, um pronto atendimento, um hospitalzinho ali também, né? Que até morreu, né, o padre ali de São Mateus, que foi, antes de ser atendido, foi para lá e para poder socorrer para outro hospital, eles tinham que pagar a ambulância, e não deu tempo, faleceu, né, ali também. A gente fez várias, né, movimentação, ato público ali em defesa do hospital. Foi uma luta muito grande de fazer também, sabe, caravana para a Secretaria de Saúde para conquistar aquele hospital. Na época saiu 4 também, sabe? Aquele de São Mateus, saiu acho que em São Miguel Paulista, né? Foi uma luta muito grande também a construção do hospital. Aquele de São Mateus também, os moradores dali de São Mateus tiveram foi mais, né? Tiveram uma responsabilidade maior do que a gente mais de fora, né? Então, mas foi uma grande luta também com o Hospital de São Mateus. Né? Esse daí. Lembrando. Viu, Nete? Você falou de toda essa sua luta, né, da parte da educação e dessas conquistas, né, dos lugares. E aí você falou desse período difícil aí, né, que foram 8 anos dos governos que foram desmanchando as coisas que vocês tinham conquistado, né? Fala mais pra gente, quem fazia isso? Não eram as pessoas do bairro? De onde vinham essas pessoas? Ou eram pessoas do bairro também? Né? Como que era? Que situações que foram acontecendo? Que histórias você lembra desse período difícil que você foi conselheira, que ninguém queria ser, né? Porque você falou que era osso. Que situações assim que tinha que enfrentar? Conta pra gente um pouco sobre isso. Não, porque o conselho, né, o Conselho Municipal de Saúde, ele, né, delibera essas coisas, né, para o bairro como toda, né, e várias coisas que os representantes dos bairros levavam para a secretaria, que a gente tinha que tomar como, né, fazer encaminhamento, que o conselho ouvia, né, as coisas que vinham, né, dos representantes dos bairros e tudo, e tinha que fazer documento, né, e ali, né, tinha representantes também do governo, né, na época. Né. No conselho tinha as cadeiras, quando o nosso conselho foi criado primeiro, ele tinha representante da Secretaria de Estado, ele tinha representante porque tinha acabado ainda tinha o escritório do SUS aqui em São Paulo, tinha representante do SUS também, né, tinha representante da universidade,
Então, era uma representação muito rica quando foi criado o primeiro conselho. Então, a gente foi uma representação muito rica. Então, com aquelas unidades, o que tinha? A gente tinha que depois encaminhar a documentação, por exemplo, o que a pessoa trazia para lá, o que era diretamente para a secretaria, para o município, a gente encaminhava para a secretaria do município. O que era que cabia, por exemplo, às unidades do Estado, encaminhava para o Estado. Então, conforme a discussão ia levantando, o conselho tinha esse papel de encaminhar para cada secretaria, né? Cada órgão. E as que iam para a Secretaria de Saúde, né, simplesmente eles ignoravam. Porque para eles lá, eles falavam mesmo, era um grupo de petistas que estava ali naquele conselho. Foi carimbado como um grupo de petistas, porque foi criado na época, né, do PT e tal, né? Mas eles carimbou e pronto, então não encaminharam nada. Então, teve uma época, e a gente não podia deixar para lá, já que eles não querem, vamos deixar então, né, fazer de conta. Não ia porque a gente era cobrado. O que acontecia? Às vezes, as pessoas iam direto ao Ministério Público, né, alguns moradores do bairro, que era mais, sei lá, era orientado, e ia direto ao Ministério Público. O que acontecia? O Ministério vinha cobrar do Conselho, então não dava para a gente ficar parado, ficar em paz. Né? Eu lembro que uma época a gente fazia visita, né, fazer visita aos hospitais, porque o pessoal reclamava, os hospitais viram uma bagunça, porque começaram a montar o PAS, e aí já viu como é que era, né? E virou uma bagunça, não sei o quê. Aí nós fomos no hospital Cachoeirinha, a gente o conselho foi lá fazer uma visita, né, e viu como é que estava acontecendo lá. Teve uma época que aconteceu uma morte de uns bebês e tudo, então o conselho fez a visita, que a gente encaminhou tudo para a secretaria, o que a gente viu lá que estava faltando, por que estava acontecendo, né, aquela morte de infecção e tal, encaminhamos para a Secretaria de Saúde, e os secretários, eles lá, nem tchum, que morresse, eu sei que uma época morreu, acho que em uma semana ou em 15 dias, parece que 8 bebês, né? Foi questão de infecção hospitalar. E aí a gente, já nas primeiros casos que aconteceu, a gente veio a reclamação para o conselho, nós fomos lá visitar, detectou o que estava acontecendo, porque na visita a gente fazia questão de levar um representante do Conselho Regional de Medicina, ia também um representante de farmácia, um representante de psicologia, né? E representante de enfermagem, de serviço social. Então, de cada área e representante da população. A gente, na visita, a gente levava esses profissionais, porque nós, né, como usuários, não ia saber explicar cada coisa, né? Tem que estar para explicar. Então, eu levava um profissional para a gente fazer um relatório, né, bem recheado de tudo que estava acontecendo. Então, eu tinha um papel muito, né, difícil, que eu falo, porque eu era coordenadora do conselho. Então, simplesmente uma dona de casa de lá de ser coordenadora de um conselho igual do município de São Paulo, olha, não era fácil, não. Eu buscava ajuda de todo mundo, de tudo quanto é lado. E aí, nessa visita ao Cachoeirinha, que a gente detectou, a gente encaminhou para lá, eu lembro muito disso, que ficou muito marcado isso, né? A gente encaminhou para lá e ficando nervosa, a secretaria não dava resposta. Quando foi um belo dia, chegou um documento do Ministério Público cobrando, né, do Conselho, o que o Conselho fez em questão das mortes do Hospital Cachoeirinha. Falei, graças a Deus. Aí pegamos o documento que a gente tinha encaminhado para o secretário, e tinha cópia da visita que a gente fez, e encaminhamos para o Ministério Público, o Ministério Público caiu matando de cima deles, da secretaria. Aí eles viam bonito. O conselho, que era o conselho petista, eles viam o conselho petista. Então, a gente era cercado mesmo. Outra coisa que eu lembro também, a gente foi fazer uma visita no hospital de Itaquera, né? E aí, né, diante das reclamações, a gente foi fazer visita a Itaquera. Você acredita que eles deixaram? Chegamos lá para fazer a visita, eles deixaram nós 2 horas trancados em uma sala, né? Aí ligar para a secretaria para saber se podia liberar para a gente fazer a visita ou não e tal. Aí estava nós lá, estava o representante de farmácia do Conselho Regional de Medicina, enfim, estava aquela equipe grande toda lá, tudo numa sala aguardando eles, né, a liberar. Aí depois eles chegaram e liberou, não, pode entrar o Conselho Regional de Medicina e o Conselho de Farmácia, porque eram os conselhos, né, reconhecidos, tem o Conselho Regional. Aí os outros falaram, não,
de enfermagem, psicologia, essas coisas, não. Já que não vai entrar nem a população e nem os outros conselhos, não entra ninguém, porque nós aqui nós não estamos um conselho só, nós somos todo mundo. E acontecia esses casos, ali mesmo na hora a gente já fazia documento e encaminhava o Ministério Público. Um dia nós chegamos no conselho para fazer a reunião, né, do conselho, a sala que era de reunião do conselho estava trancada e com um papel na porta. Reunião dos funcionários do PAS. Aqui, aí, mas eu vou te falar, viu? Era meia tupetuda. Eu falei, gente, que tal a gente fazer reunião aqui no salão, aqui fora, ali antes de entrar para a secretaria? Aí foi chegando o pessoal, o representante da Fiesp, todo mundo, minha filha. Aí ficamos ali em pé, escorados nas paredes, ali sentados na beiradinha dos jardinzinhos ali, e fizemos uma reunião ali. O que a gente vai fazer? Tiramos uma resolução ali. O conselho não se reuniu no dia tanto de tal para deliberar as questões do município de São Paulo, porque fomos impedidos de entrar na sala que estava fechada. Tiramos foto da placa, fizemos documento e encaminhamos para o Ministério Público. Então, era assim, sabe? Era pau mesmo, direto, né? Então, foi 8 anos mesmo, assim, de roer osso, entendeu? De enfrentar, de não deixar, olha, a gente não tinha, aí eles não estavam nem aí com a coisa, entendeu? Eles não tinham, achavam que não ia acontecer nada, né? Aí, o que a gente fazia? Aí, como a gente tinha essa ligação com o Estado, né? Que nem o Henrique Carlos, que ele era do Conselho Regional de Medicina, ele era uma pessoa muito engraçada, ele falou assim, e agora o secretário de Saúde e o secretário de Estado estão fazendo xixi com as portas abertas, tudo amiguinho. Mas a gente se reunia lá na sala do CRM, reunia no sindicato de farmácia, entendeu? Para fazer reunião. Se reuniam no 8º andar, na Câmara Municipal. Vivia com as caixinhas, com as trouxinhas, fazendo reunião em cada lugar, mas não deixava. Eles tinham o Conselho do Paz e nós tínhamos o Conselho do Municipal de Saúde paralela, fazendo as reuniões e sempre questionando, está acontecendo isso, né, na Secretaria Municipal de Saúde, e a gente encaminhava para Brasília, para o Ministério Público. Encaminhava para o Ministério Público, encaminhava para todos os órgãos que podia. Até eles não aguentaram mais e tiveram que criar a mesma lei, acabaram com o PAS, né? O Ministério Público, né, respondeu a eles que eles não tinham, que o PAS não tinha nenhuma validade, era um conselho só para o profissional da saúde, que não tinha representação nenhuma da comunidade, né, das entidades, né, do município. Então, que eles criassem o Conselho Municipal de Saúde, com representante de todos, né, os representantes da cidade, dos movimentos populares de saúde, aí teve que criar. Aí eles foram atrás. Foi quando veio a lei, né, que você falou? Foi no final do Maluf? Foi no final do governo Pita. Do Pita, nossa, quase os 8 anos aí para poder... Por isso que é importante, né, você contar toda essa luta, porque a lei só teve depois desses 8 anos de vocês fazendo essa resistência, né? Então, porque eles falavam que o Conselho de Saúde não tinha validade nenhuma, o conselho que a gente trabalhava, porque ele não tinha uma lei, ele trabalhava através de um decreto-lei, né? Mas aí o que a gente mostrou para eles? Que o Conselho Nacional de Saúde, a gente tirou essas informações, que o Conselho Nacional também, ele estava funcionando através de uma decreto-lei. Enquanto não existisse uma lei, o decreto tinha força de lei. Então, se ele ele tinha todo o poder, porque não tinha uma lei. O que eles fizeram? Aí eles começaram a criar a lei, né? Mas aí criaram uma lei que foi totalmente, né, só colocando o representante do PAS. A gente pegou essa lei, né, que eles fizeram, e pegamos o decreto do município, né, que tinha, e encaminhamos para o Ministério Público, o Conselho Nacional, entendeu? Para poder, né, eles verem como que é. Aí foi eles, de novo, mandaram para criar uma lei com a representação de acordo com como mandava, né, as leis. Aí foi que eles criaram, né, o Conselho, né, Municipal oficialmente. Viu, então, né? Mas explica assim para quem não sabe, né, que é muito importante, eu acho, pela sua fala, o que era o PAS, né? Porque você fala o PAS, tal.
O que era o PAS na sua visão, na visão do pessoal que estava no conselho, na visão dos movimentos? Qual que era a diferença do PAS para o que vocês tinham conquistado antes? O PAS, o que eles criaram o PAS? Eles criaram uma logística muito, muito bonita, né? Muito, muito rica, assim, né? De pôr lá uns profissionais na entrada de gravatinha, de terninha, bonitinha, né? E eles eram como se fosse um pronto atendimento. Chegava lá, era só o benzer, né, praticamente, dar uma receitinha. Era lucro, né? O pai visava lucro para os profissionais, para quem trabalhava, para os médicos, vamos dizer assim. Mas todo mundo, dentro do auxiliar de enfermagem, eles valorizaram a questão salarial só e o atendimento nada. Então, foi uma roubalheira muito grande, porque quando o Eduardo entrou na Secretaria de Saúde, o Henrique foi ser o representante dele para fazer um levantamento de toda essa questão do PAS. Então, foi um rombo muito grande no município de São Paulo, né, do desvio de verba na época do PAS, porque era um pronto atendimento. Então, eles, né, faziam carteirinha, deram carteirinha para todo mundo, entendeu? Que a pessoa ia ter um cartão, cada um ia ter o seu cartãozinho individual do PAS, né? Que entrava a hora que queria no atendimento. Então, eles não tinham nenhum cuidado com a prevenção, questão da saúde. Por exemplo, ali naquele posto da Baixada, que tinha um arquivo com todas aquelas pastas do documento, com todos os arquivos, a documentação, eles jogaram tudo fora, sumiram com tudo aquilo das unidades. Hoje, nas unidades, não existe, né, aquelas histórias, aquelas coisas arquivos, antigamente, eles acabaram com tudo. Porque eles não quis saber de assistente social, psicólogo, então, aonde tinha ainda, porque a saúde estava com dificuldade, mas algumas unidades ainda tinha psicólogo que atendia, que era referência. Assim, São Mateus tinha, no Boa Esperança tinha, no Guatemi ainda tinha, entendeu? Porque atendia, né, a população, psicólogo, assistente social, né? Então, ainda tinha. Farmacêutico, tem algumas farmácias tem o farmacêutico, né? E eles acabaram com tudo isso, né? Então, eles falaram, quem quer aderir nos hospitais, quem quer aderir ao PAS, vai ficar. Teve muita gente que morreu o médico, morreu o assistente social, morreu o enfermeiro, que não aceitaram aderir ao PAS, porque o que ele falava? Né, eles foram procurar na justiça, quem aderisse ao PAS, ele ia praticamente deixar os anos dele de carreira que ele tinha, de profissional da saúde, ia ser um funcionário do PAS, ele ia ficar, enquanto ele ia ficar ali no PAS, ele ia perder aqueles anos de trabalho, então muita gente não foi. Aí, quem não quis, aí eles levaram a usina de incineração, foi uns para trabalhar lá. O Henrique mesmo, esse aqui, meu amigo que já faleceu, o doutor Henrique, ele foi trabalhar em uma creche em São Miguel. Então, foi assim, não é dizer que eles iam para a creche, eles iam exercer profissional, não. Eles iam ficar numa salinha trancada o dia inteiro, né? Sem fazer nada, porque não era para se envolver com a questão, né, de nada, da saúde. Então, eles tiraram da área da saúde e mandaram para outro lugar, que era para a pessoa desistir mesmo e abandonar o trabalho. Então, o PAS foi, além de ser um desgaste. Para a população, assim, a logística foi uma, nossa, tá beleza, você chega lá, nem que fosse para falar assim, olha, não tem aqui, nós não temos médico aqui, mas nessa outra unidade tem. Eles colocaram ônibus para levar a população daquela unidade que chegasse ali, né? Eles juntavam um grupo de pessoas, não tem, para levar para outra unidade onde tinha médico. Então, eles faziam isso para poder... mas a gente vai lá, não tem, mas eles levam a gente para outro lugar onde tem, onde você vai ser atendida. Então, a população ficou muito, né, muito envolvida, assim, né, e era difícil você reunir, para chamar as pessoas para reunião, para discutir a questão do SUS, porque eles tinham essa logística muito, muito, né, atraente para a população. Então, foi uma coisa, foi uma luta muito difícil. Depois mesmo aí dos 2, 3 anos, não, os primeiros 2 anos foi muito difícil da gente conquistar a população de novo para vir participar, para formar os conselhos, para fiscalizar. Mas não precisa, lá está tudo beleza, tudo jóia. A gente chega lá e é atendido, não tem preocupação nenhuma mais. Conselho para quê? Então, né?
Não foi fácil, não, viu? Foi muito difícil mesmo, enfrentar esse governo Maluf e Pita, né? Outra coisa, conferência, que a gente fazia conferência de saúde, né? Todo ano a gente fazia as conferências, porque era da lei, no decreto falava, né? O município tem que ter as conferências, né? Municipal de saúde todo ano, para fazer. Imagina, aí era a época da 7ª Conferência Municipal de Saúde, eles não queriam de jeito nenhum. Aliás, a quinta, a 6ª e a 7ª, a gente fez tudo bancada pelo movimento e as entidades de saúde sem o reconhecimento do governo, né? Essas conferências. Uma delas foi feita ali no Tabor, no Tabor não, no Belém, tem a centro pastoral, que é da igreja, né? É um salão muito grande, cabe umas 600 pessoas. A gente fez acho que foi a oitava, a 6ª conferência fizemos ali, fizemos a 8ª na quadra dos bancários, a 7ª na quadra dos bancários, né? Que aí todas as entidades, a gente mandava para os representantes do conselho das entidades, que nem tipo representante da CUT, representante da Fiesp, né? Da Secretaria Estadual de Saúde, enfim, de todos lá. Então, quem podia ajudar, que não tinha, por exemplo, verba para ajudar, ajudava com o sindicato da farmácia, eles faziam, o conselho de farmácia, eles imprimiam toda a questão das folhas para a gente trabalhar na conferência, né, nos cartões, enfim. Então, as unidades era muito unida nessa época, se uniu muito. Graças a Deus, as unidades que não aceitaram o pai, não aderiram, então se reuniu com o movimento. A gente agrupou, o movimento de saúde conseguiu agrupar todas essas unidades, que a gente tinha essa visão, né, política, né, da questão da saúde como um todo, e agrupamos todas as unidades para discutir a questão do SUS e a importância que ele tinha na vida, né, de cada um, né, para nós do município de São Paulo. Então foi isso assim. Depois, né, depois a parte que você falou que voltou a Marta, como que ficou depois? Como que você faz o balanço depois dessa época? Então, o primeiro ano, os primeiros 6 meses, foi só de estar recebendo, porque eles fizeram o contrato por 5 anos, né? E justamente alguns contratos foi vencendo, ainda no governo da Marta, ainda acho que até o mês de julho, parece, ainda tinha contrato ainda, que não podia terminar com as unidades, mas já foi trabalhando, né? O Eduardo... tinha uma proposta de implantar o programa de saúde da família, então, enquanto foi, assim, tentando vencer esses contratos, a gente foi trabalhando em implantar a questão da saúde da família, né? E aí, menina, foi uma outra resistência, eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu, é muita coisa. Aí foi uma resistência também de alguns movimentos, já vem coisa nova para cá de novo, acabou o paz, agora vem com essa saúde da família, vem Eduardo Jorge com esse negócio da saúde da família. Aí foi, né, para enfrentar, para discutir, a gente, né, trazia as formas no conselho, ia até o movimento de saúde da região, Itaquera, explicar para o pessoal do conselho, para a população, como que ia ser o programa de saúde da família, que era diferente, que era a integração de novo de todos, né, os programas da saúde. Não foi fácil, não. O primeiro ano de mandato da Marta foi tampar buraquinho aqui, os buraquinhos, porque os buracão mesmo ficou bem para depois, entendeu? Não foi fácil, não, mas aí a gente já viu, já é outra cara, né? Mas aí, infelizmente, ela pecou, porque no último ano de governo dela, né, a gente ainda estava implantando ainda os programas da saúde da família, que, né, a gente estava bem por dentro da secretaria, a gente ajudou a acompanhar bem, mas aí no último ano dela, o Eduardo tinha uma visão de implantar o programa de saúde da família para a cidade como um todo. Olha, porque como a gente conhecia o Eduardo, desde da época de formar o partido, os Conselhos Populares de Saúde, tudo, então a gente tinha a gente tinha uma amizade com ele muito grande, e ele tinha um respeito pela gente. Quando a gente chegava, falava alguma coisa que estava acontecendo nos bairros, meu Deus do céu, ele já ficava super preocupado, né? Um dia mesmo tinha o Paulo Carrara, que era o chefe de gabinete dele, né? Eu entrei no elevador,
Porque a gente participava da reunião do conselho no bairro também, eu era da coordenação do conselho, mas participava também, né, ali no bairro, não ficava só ali na secretaria. Aí eu entrei ali do elevador, e aí, Luz Neto, tudo bem? Falei, não está muito bem, não. Quando falta algodão e água oxigenada nos postos de saúde, a coisa não está boa, não, né? Ah, menina do céu, daí eu tentei o gabinete, um pouco o telefone toca lá na sala do conselho. Né, de Paulo te chamando lá em cima no gabinete. Ele cheguei lá, o Paulo, ô, sua linguaruda, o que você foi falar pro secretário? Eu falei, nada, só ele perguntou se estava bem, eu falei que não, que estava faltando algodão, e aí ele falou, mas tem lá. Aí ele falou, tá bom, a gente vai ver isso. Aí depois ele veio, ele falou, não sabe o que aconteceu? Eu estava lá na coordenadoria, estava preso lá, não estava faltando nada, não. Falei, bom, mas na unidade não chegou, alguém prendeu, em algum lugar, né? Então, a gente tinha esse diálogo muito, muito, né, bacana, enfim, era tranquilo de tocar as coisas, porque quando não tinha, né, a gente ia atrás, ver o que era, de onde estava faltando, o porquê, aonde que emperrou, né? Mas aí, no último ano, a Marta, né, envaideceu e o Eduardo queria continuar com o programa de saúde e família. Ela queria se reeleger, e lógico, a gente queria também que reelegesse, né? Mas aí ela pegou e, né, tirou o Eduardo, né, e colocou o Vecina, doutor Vecina, como secretário de saúde no último ano dela, de mandato, e aí, né, a coisa ficou meio feia, enfim, né? O Vecina começou, e a ordem foi essa, né? Investir nos hospitais, né? Mas os hospitais não tinha dinheiro para fazer aquela coisa tão igual precisava. Né? Tinha que melhorar, mas ela queria, a ordem foi que melhorasse toda a entrada, né, dos pacientes nos hospitais, que estava muito, muito feio, estava muito, né, estava decadente, mas as unidades também estavam, que nem o Eduardo falava, se a gente trata lá a base, a gente evita de que vai para os hospitais, né, se a gente tem um programa de saúde nos bairros, né, atendendo melhor, você evita que essa pessoa vai até a porta de entrada dos hospitais. Aí a coisa última, aí muitos profissionais de saúde assim, invocaram com ela, ficou bravo, foi com um clima muito, muito ruim, né? Aí, então, até a Isa, a tua mãe, que foi ser coordenadora aí de São Mateus, Eduardo hoje me encheu o saco para mim, vai lá, né, de conversar com a Isa, porque ela chamou a mãe, a Isa não queria de jeito nenhum, né? Porque quem queria ser a coordenadora dali de São Mateus era a Ana Rosa. E ela era uma profissional de saúde, ela tinha um conhecimento das bases e tudo, mas era uma pessoa meio difícil, né, também, de trabalhar. E Eduardo Jorge, assim, que ele se elegeu, ele já tinha na cabeça dele quem que ele ia chamar para ser a coordenadoria. E ele falou, de São Mateus, eu quero a Isa, né? Até um dia ele me chamou, né, tio? Você conversa com a Isa, que a Isa não quer de jeito nenhum. Aí não sei se a Paulinha lembra, eu fui lá de noite, na casa da Isa, conversar com ela, falar, e a cisma dela era só a Ana Rosa, Ana Rosa, porque a Ana Rosa pentelhava mesmo, ela era figurinha difícil. Eu falei, não, Isa, né, a gente, né, conversa com a Rosa, porque ela mesmo falou que era interessante você ficar e tal. Aí, enfim, aí a Isa aceitou e ficou lá, acho que um ano e pouco lá, mas aí ela não aguentou a barra também, né? Foi muito, muito difícil, né? Foi pesado, não foi fácil, não, né? Mas a gente tinha, assim, acho muito, muito, muito tanto de luta, né? E realmente, junto com as pessoas, a gente se envolvia outras pessoas, não era sozinha, a gente tentava envolver as pessoas, trabalhar junto, né? Mas... Nessa época, Nete, do mandato da Marta, você ainda estava nos conselhos? Como que foi, assim? Você permaneceu por mais tempo? Não, eu encerrei, naquele primeiro ano, eu encerrei o meu mandato, venceu, aí, né, as pessoas, aí tinha mais, aí teve gente que quis ir, era o governo do PT, aí apareceu bastante candidato. Aí eu saí, eu falei, não, eu vou para as bases e vocês ficam aí no conselho, né? Aí as meninas, não, Neto, mas fica pelo menos como suplente. Aí eu fiquei numa suplência, né? Mas eu continuei no movimento, foi outras pessoas que foi eleito para lá, né? De lá do bairro. Mas a gente nunca saiu, a gente sempre participava, né? Porque a gente, né,
tomar gosto e conhecimento das pessoas, né, e tudo para tocar. Nossa, a gente movimentou muita gente, se envolveu muita gente que não era ligado à questão, aos movimentos populares de saúde, que começou a respeitar o movimento com isso e buscar o movimento, né, para ajuda em algumas coisas, né. No começo da nossa conversa, Nete, eu vou retomar, né, que você estava falando do movimento de saúde hoje, né? Você comentou que o movimento tem uma salinha lá em Itaquera, né? Uhum. E como é, né, esse movimento que durou tantos anos, né? Ele vem até hoje, assim, eu acho que é um dos movimentos que tem uma vida mais longa, né? mais longa, né? Como é? A luta da saúde hoje, né? A gente está em plena pandemia aí, uma loucura total, né? Então, né, eu até há 3 anos atrás que eu estava lá ainda, né, a gente se reunia, né, na sala, lá tem a sede, que a gente fala sede do movimento, e tem os voluntários que dá plantão lá, né, tem um telefone e tudo, que fica ali a gente montou um bazar de roupa usada também, que é para poder pagar as despesas de água, luz, né, e telefone. E aí, né, fica sempre 2 pessoas durante a semana ali na sala, que é para poder tomando conta do bazar, vendendo, atendendo as pessoas que chegam, além que vai, né, para comprar, e também, né, a questão da saúde como um todo, né, as pessoas procuram o movimento e tal, então ainda tem essa sala lá com as pessoas dos bairros, que são voluntários, né, ainda, né, bem pouco, né, bem repetido, por exemplo, né, lá do São Mateus ia eu, o Raimundo, né, que a gente ia lá dar plantão 2 vezes por semana, ali lá de São Miguel vinha a Firmina, a Itaquera tem o Paulo, tinha a Luzia, que era dali mesmo de Itaquera, né? De Guaianás também tem, de Cidade Tiradentes, ainda tem sempre um representante de casa que vai lá, fica ali na sala, né, representando, e uma vez por mês as pessoas continuam, né, com as reuniões com os representantes do bairro, para estar discutindo também as questões do bairro, como é que está, né? Continua ainda com bem menos pessoas, né? Agora a gente convida os pessoal que é representante dos conselhos, né, gestor, né? E cada vez de fazer a eleição dos conselhos gestor também, o movimento aqui se organiza para dar a diretriz também das eleições, para estar ajudando, né? Então, tá bem pouca. Hoje tem outra Dulce que está no movimento também agora, que mora ali em São Mateus, a Dulce que passa para mim um pouco agora, como é que tá, né? Tá bem fraquinho, né? Às vezes nem vai todo mundo, reúne 4, 5 pessoas nas reuniões, né, mensal, mas ainda está capengando, mas tá lá ainda, né? Resistindo ainda, né? O movimento. Até o dia que não tiver mais ninguém, porque as pessoas que eram mais antigas, no momento, foram envelhecendo, foram cuidar de neto, né? E aí não renovou. Os novos que entraram não tinha muita. Tem os seus afazeres também, né? Não tinha tanto tempo disponível. Então tem menos pessoas hoje em dia, mas ainda continua de pé ainda, né, lá, Itaquera. Né? Viu, Nete? Queria que a gente hoje já te atazanou bastante, mas ó, para a gente fazer um encerramento aqui hoje, né? Eu acho que tem um tema que para a gente nós ficamos muito curiosa de saber, tenho certeza que a Paula também, que foi essa mudança, né, que teve na sua casa mesmo, porque você contou para a gente, né, que você fugiu para casar, que você fazia as coisas escondido no movimento, e depois contando a história toda, você vai ficando cada vez mais protagonista, né? Vai ficando cada vez mais importante nesse movimento, participando como liderança, como conselheira. E como que foi essa mudança na sua vida pessoal? O seu marido mudou de opinião? Ou você separou do marido? O que aconteceu? Como que era assim essa relação dentro da tua casa, né? Vendo essa mulher, essa liderança que você se tornou, como que a sua família via isso? Como seus filhos, seu marido, né? Isso é importante, antes da gente fazer o encerramento de hoje, você falar dessa sua situação, né? Como mulher, como mãe de família e tudo mais.
Uhum. Então, quando a gente morava na Guatemi, eu participava mais desses movimentos pequenos que eu falei, era mais durante o dia, ele não estava em casa, ele não, né, não via, porque ele não gostava de sair de jeito nenhum. Então, às vezes, algumas coisinhas, quando eu comecei a participar na comunidade da igreja, aí ele não, né, ficava mais maleável, eu participava ainda, começou as novenas, os grupos de rua, eu comecei né, a participar. Então, algumas vezes ele ia lá para ver se era aquilo mesmo, né? A gente foi, né, foi caminhando, mas ele era uma pessoa muito difícil, né? Ele bebia uma época, depois, né, parou de beber, e, enfim, né? Quando foi em 86, final de 86, aí a gente se separou, né? A gente se separou, né? Eu fiquei uns 2 meses lá no Mato Grosso, na casa do meu pai, lá do meu tio. Aí depois eu vi que, né, o meu filho já era rapaz, eu sou mãe de um filho único, né? Ele estava namorando, né? Tudo, estava noivo, né? E ele ficou lá, né, com o pai. Eu falei para ele, eu conversei com ele e falei, olha, eu posso ter que vir dar uma assessoria para vocês, né, ajudar em alguma coisa, mas não dá mais, né? Eu fui embora, foi depois de um dia de uma briga muito forte, ele pegou uma faca para me agredir, né? Eu saí correndo e tal, e depois ele saiu no outro dia cedo, foi para Campinas, que ele tinha um negócio em Campinas, aí eu aproveitei nessa viagem dele que ele saiu, eu peguei, liguei, conversei com o irmão dele, e aí fui para lá, para casa do irmão dele, que morava lá na Sapopemba, perto de Sapopemba, fui para lá, e de lá mesmo eu fui para o interior, para casa dos meu pai, meu tio. Aí ele foi lá, né, atrás, tudo. Eu falei, não, já que eu saí uma vez, está saindo e não volto mais, né? Não tem mais condições, né? Não tem mais respeito, não dá. Mais que depois que a gente estava nessa luta, sabe, essa questão de se sentir mais valorizada, né? Eu acho que a gente isso serviu para abrir o olho e valorizar como ser humano, como mulher, que ninguém é obrigada, né? A mulher não vive só, né, se tem um marido, não. Parti para trabalhar, nessa mesma época, né, quando eu voltei lá no Centenário, né, o pastoral estava precisando de uma pessoa para trabalhar na pastoral, né, e eu tinha essa experiência de movimento e tudo, eu participava da comunidade, aí eu fui ser uma leiga, né, remunerada para trabalhar na pastoral da comunidade e tocar e participar do movimento, da minha luta como eu realmente queria, né. Aí sim, aí eu fui morar com uma freira, ex-freira, 4 ex-freiras, fui morar com elas, né? E daí minha vida seguiu em frente. Depois foi aí que eu me formei, terminei o supletivo e fiz o curso de auxiliar de enfermagem, foi tudo, já estava separado deles, sabe? Toquei a minha vida em frente, né? O meu filho casou no ano depois que ele, né? Sabe? E assim a gente toquei a minha vida, mas 2 anos depois o meu marido, o ex-marido, faleceu, porque ele, né, deu cirrose hepática, ele nem bebia muito, fumava, né? Aí ele faleceu também, né? E assim, toquei a minha vida sozinha e nunca mais, sozinha não, né? Com um monte de gente, de amigos, colegas em casa. Aí eu aproveitei a minha vida, fui viajar, entendeu? Eu fui para outros países, eu fui para a Alemanha, fui para a Itália, para a Irlanda, fui para o México, eu aproveitei a minha vida e fui, né, trabalhando, mas também curti a minha vida, fui viajar. É essa a história minha. Né? Que história maravilhosa, Nete. Faz um balanço aí final, né? Faz assim, que balanço você faz da sua trajetória que a gente acha que é tão maravilhosa, né? Sua trajetória como mulher, que você estava falando aqui, como participante, né? Liderança do movimento lutadora. Saúde, lutadora. E assim, faz um balanço e diz o que você acha da situação hoje da saúde, né? Aí como que você vê? Faz um fechamento aí para nós, por favor, fazendo esse balanço. Eu acho que, né, o movimento, né, vamos dizer assim, os movimentos, ele para mim foi uma escola, né, foi a maior escola que eu já tive na minha vida de aprendizagem, foi esse movimento, entendeu?
eu acho que a gente aprendeu a questão, né, de valorizar o ser humano, sabe, do respeito, e dizer se você não tem uma participação nas coisas da vida, né? Não anda, você pode estudar muito, mas se você não tem uma visão política, você continua um analfabeta. A gente tem que ter uma visão, acho que me deu toda essa oportunidade, né, de conhecer, né, de saber um pouco, né, aí até onde a gente pode ir ou não. Enfim, eu acho que me ensinou muita coisa, né? Eu me sinto realizada, né? Eu acho, né, eu sou uma pessoa, né, até hoje que eu acho que não me saio bem dentro né, de qualquer situação, porque a gente, né, sabe se defender, né? Eu acho que foi uma grande escola de vida para mim, e eu me sinto assim bem, muito tranquila, muito realizada, né? Apesar de algumas percas que a gente, né, teve, que nem eu perdi o meu filho há 2 anos atrás, né? Muito grande, né? Então isso, né, é uma dor muito forte, né? Mas, apesar dessas percas, que a gente, né, não esperava, mas acontece, que eu acho que uma mãe nunca espera de morrer, de o filho morrer tão antes dela, né? Mas, infelizmente, né, ele também não foi por aí. Ele teve um problema no pâncreas, né? Ele bebeu muito e tudo. Enfim, depois a gente descobriu que ele, né, era uma pessoa assim depressiva, mas procurava, né, a bebida para poder, né, se jogar, nunca. Às vezes a gente consegue mais, né, ajudar a pessoa de fora do que o de dentro de casa, né? Apesar dessas percas, né, eu acho que eu sou uma pessoa, né, vitoriosa. É isso. E foi muito bom falar com vocês. Eu ainda penso, se Deus quiser, antes de eu morrer, eu deixar isso tudo por escrito. Né? Nete, a gente está aqui para te ajudar nisso. Tá bom, né? Agradeço. Foi muito emocionante, viu? Esse final que você contou do seu filho. A gente não sabia e a gente sente muito por você. Ele era uma pessoa muito animada, muito alegre, era um músico, muito animado também, mas... Viu, Nete? Você tem 2 filhas aqui, ó, postiças aqui. Então, é importante você saber disso. Olha, quando acabar essa pandemia, viu? Quando acabar essa pandemia, vocês duas vêm aqui um dia para a gente... Eu tenho umas amigas aí de São Paulo, né, que daí da Luz do Movimento, tem a Hermínia, que ela é do Conselho Regional de Psicologia, e a gente trabalha muito tempo no Conselho, tem a Márcia, que trabalha na saúde ainda, tem a Lucy também, que é uma psicóloga que trabalha aí ainda. Elas vêm sempre 2 vezes por ano, elas vêm aqui, entendeu? Fica aqui, passa um dia, a gente faz um churrasquinho, almoça, entendeu? E vem um dia. Ai, que delícia! Também, né? Nete, eu falei sério, viu? Desse negócio da gente se sentir como se fosse sua filha, né? Suas filhas, porque todas as lutas que você fez, né, junto com a Isa, mãe da Paula, fez a gente estar aqui, entendeu? Fez a gente. Nós somos as crianças que foram atendidas, né, naqueles postos de saúde que vocês conquistaram. As mulheres conquistaram ali na nossa região, o bairro, a escola, a creche, o posto de saúde, a água encanada, a luz, o asfalto. E a gente sabe que a gente só está viva, né, e conseguiu estudar, e conseguiu ter um atendimento de saúde, porque teve mulheres como você que lutaram para isso, né? Que defendeu de unha e dente. Vocês, nós somos as filhas de vocês e estamos aqui para fazer essa história. O que você falou agora, Nete? Eu falei assim, e defendemos de unhas e dentes nesse daí, né? A questão da saúde, é uma coisa, era um ponto de honra para essa mulherada, viu, lutar, defender. Ninguém fala mal do SUS, não, que a gente fica muito bravo. Não, e nesse momento a gente está fazendo esse resgate dessa história, né? Porque eu e a Paula, a gente muito chateada de ver o pessoal falar mal do SUS, né? A importância que tem isso no contexto de hoje, mas assim, muita gente também tirando vantagem, né? Como se o SUS não fosse fruto de todas essas lutas, principalmente das mulheres, né? O povo esquece, ou não sabe, ou não tem essa história. Então, ele não caiu do céu, foi tudo que você contou aqui.
É verdade, é verdade. Então, que nem às vezes eu vejo algumas pessoas que estão lá aí no Orkney, por exemplo, aquele Alexandre de Moraes, que é o ministro ele é ministro do Supremo agora, não é? Alexandre de Moraes? Então, aquele era um promotor que a gente vivia no escritório dele direto para a questão de recebendo as nossas resoluções que a gente fazia contra o conselho. Eu falei, outro dia ele passou aí, eu falei, a Fia, a minha neta, olha, aquele homem ali, a avó fez reunião com ele várias vezes, esse cara aí do Supremo Tribunal. Tentamos com ele várias vezes para poder discutir as questões da lei do Conselho Municipal de Saúde. Pois vocês foram protagonistas, exatamente. Né? E foi muito bom você contar isso também, né? Tipo, porque assim, essa história, né, ainda é muito contada só com o protagonismo desses homens, né? Desses que são de outra classe social, que são mais ricos, ou que são homens, e as mulheres ficam de fora dessa história, a gente não quer que fiquem, entendeu? Né? Ou seja, entra para a história oficial esses camaradas aí, né? Pode ter o protagonismo deles, tal. Mas as mulheres que vieram da luta popular, que vieram, né? Que fizeram todo esse trabalho que você fez, elas também têm que ter esse protagonismo, né? Tem que também estar registrado. É verdade, lógico, tem que ter. Não podemos esquecer de jeito nenhum essa mulherada aí. Cheia de garra. De jeito nenhum. Que bom que tá falando, né, para neta, falando, olha aí, ó, tá vendo? Tá passando a história para nós e para os netos, né? É verdade. Bisneto agora que você falou que tem, já. Essa que tá aqui é minha bisneta. Antes da gente encerrar, eu vou chamar ela para vocês verem ela, tá? Vem você e o Arthur aqui, vem cá. Ai, tem dois. Tem. Arthur, vem cá. Vem ver a amiga da vovó, vem ver. Para dar um tchau aqui, um oi. Vem cá. Fica aqui no colo da avó para você ver. Olha lá. Amiga da avó lá de São Paulo. Oi, Arthur. Boa tarde. Oi. Ela eu já vi na foto do celular. Lindo. Vocês são os mais lindos da Bisanet ou é da avó, né? Eles dois são irmãos. Ah, que legal! Muito bom. Parabéns pela Bisa, né? Bisa, mas chama de vó. Pela Bisa, vó, que vocês têm, que é uma mulher maravilhosa, que a gente ama muito. Parabéns. Ela é E ela contou muitas histórias legais pra gente, viu? Depois a gente vai mandar uma fita, um CD, né? Fita não é mais, é CD. Ou um pendrive, ou pelo computador. Essas histórias todas que ela contou. Sim. Para vocês escutarem também, viu? É isso aí, ó. Como que faz coraçãozinho? Fazer um coraçãozinho. Tchau, bom descanso, viu? Obrigada, Nete. Obrigada mesmo, viu? A gente volta a falar com você, viu? Depois a gente conversa mais. A gente tem que conversar. Quem sabe a gente consegue reunir a mulherada e conseguir mexer no computador, várias carinhas na salinha para vocês verem umas às outras e a gente ouvir as histórias em conjunto também. Tá joia, tá joia. Beijo. Tá ok, beijo. Tchau. Agora vamos fazer um lanche. É isso aí. Vai lá. Bom descanso. Obrigada. Tchau. Tchau. Que linda.